Programa Ambiente Sustentável. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Vários trabalhos científicos são realizados. Aqui nós vamos conversar com o Maurício Fornazier, que vai nos falar sobre um problema que está acontecendo no café, principalmente no café Conilon, né? É a cochonilha da roseta. Maurício, pode explicar para a gente o que está acontecendo e qual é a forma melhor para se identificar e controlar essa praga? Sim, a cochonilha da roseta é um problema já desde o ano de 2000 aqui no estado. Então, algumas cochonilhas já foram um problema em café, mas todas sumiram. Mas essa cochonilha, ela tem uma dominância no café e o trabalho que nós fizemos mostra que ela não tem inimigo natural. Então ela se disseminou para toda a região tecnificada do norte do estado e também para a região sul. Então hoje ela está espalhada em todos os plantios de Conilon, nós constatamos a cochonilha, inclusive nos plantios de Conilon de altitude. Nós fizemos uns trabalhos de dano e nós constatamos que ela pode chegar a 64% de prejuízo na lavoura do produtor. Quer dizer, ela reduz em até 64% a produtividade onde ela ocorre, cedo e em altas populações. Nós começamos alguns trabalhos de controle químico porque nós precisávamos imediatamente reduzir o dano que ela estava causando. Depois fomos estudando o hábito dela e nós fizemos diversas observações que ela tem o hábito, tanto de colonizar as raízes, quanto colonizar a parte aérea. Ela coloniza as raízes de plantas infestantes da lavoura. É difícil de identificação, então. Ela é uma cochonilha de difícil visualização quando o produtor não conhece o seu ataque. Mas quando ele já está acostumado, ele já vê que para identificar essa cochonilha, a presença dela, é só ele começar a observar se nas proximidades do tronco do Conilon existem formigas fazendo ninho. Se existem muitas formigas ali, é porque provavelmente a cochonilha existe. Porque existe uma simbiose entre a cochonilha e incidência de formiga. Porque as formigas, inclusive a formiga lava-pé, ela não mata a cochonilha. Ela se alimenta do excremento da cochonilha e ela serve como processo de disseminação da cochonilha por toda a lavoura. Então, nesse sistema de manejo, nós verificamos que a primeira coisa que a gente tem que fazer para poder usar um mínimo de produto químico ou produto biológico é verificar os talhões que ocorrem, verificar quais são os clones que estão mais atacados, como hoje nós já sabemos, né? Então, quanto maior a produtividade do clone, mais ele é atacado pela cochonilha. E aplicar os produtos via solo no momento correto ou na subida da cochonilha. Quando ela começa a sair das raízes para a parte aérea, ela deve ser monitorada. E nesse momento que ela está subindo, eu posso usar um fungo entomopatogênico que chama Bovéria baciana, que vai controlar muito eficiência essa cochonilha. E nós temos que tomar muito cuidado no absurdo que está ocorrendo no Espírito Santo hoje, que é a aplicação indiscriminada de produtos via solo, com 2, 3, até 4 aplicações de produtos químicos via solo para controlar essa cochonilha, o que é desnecessário. Então, um manejo com produto químico ou uma pulverização com inseticida biológico hoje, nós temos 100% de garantia de reduzir esses danos ao mínimo possível. Ela ataca plantas menos sadias? Olha, ela ataca plantas muito vigorosas. Por quê? Porque hoje o Conilon do Espírito Santo ele é voltado para alta tecnologia, para produções de 100, 120, até 200 sacas por hectare. E o que acontece quando eu miro só na produtividade? Eu uso uma grande carga de adubo químico, principalmente de nitrogênio. E esse nitrogênio provavelmente está desequilibrando a cochonilha, associado à ausência de inimigos naturais, ela está causando um grande problema. Inclusive, essa é uma preocupação nossa em relação aos inimigos naturais, que nós estamos fazendo hoje com o trabalho de
fazer um novo levantamento da cochonilha. Para quê? Junto aos escritórios do INCAPER. Para quê? Para que a gente possa determinar se aumentou ou não a população natural de inimigos naturais, tanto parasitoides quanto predadores. Por quê? Porque nós precisamos começar a selecionar esses materiais que têm possibilidade para controle biológico, para serem produzidos em laboratórios e serem soltos nos cafezais. E a produção de parasitóides é relativamente simples. Isso indica um caminho também de utilização de plantas de cobertura, um pouco mais de adubação orgânica. Exatamente. A gente teve relato aqui ontem, eu tive relato de um extensionista, também é produtor de café, e ele disse que já tem muito tempo que não aparece a cochonilha na propriedade dele, porque ele começou a fazer manejo do café com braquiária. Então, a braquiária nós não constatamos como uma planta hospedeira, porque muitas plantas, principalmente o picão preto e o cultivo de abóboras, né, como era muito comum no norte do estado, no meio da lavoura do Conilon, elas são plantas infestantes naturais e servem de refúgio para essa cochonilha também durante a fase de inverno, né, que é muito curta na região. Então, o que está acontecendo hoje? A cochonilha, ela tem um fluxo ascendente mais ou menos no mês de julho, agosto, quando os produtores começam a fazer as primeiras irrigações com adubos nitrogenados através da fertirrigação, cerca de 30 a 45 dias depois da produção, né, em que a planta já teve um repouso vegetativo, e eles usam isso para poder fazer a indução do florescimento no próximo ano, para que haja uma florada mais uniforme. Isso acaba favorecendo. Isso favorece a cochonilha, porque ela parece que ela desperta o sistema fisiológico da planta quando ela começa ela acorda e começa a bombear a seiva que estava armazenada nas raízes. A cochonilha também entende que está na hora dela sair dali e subir para a planta. E a população dela, ela se desenvolve até mais ou menos fevereiro, março, dependendo das cultivares mais tardias, por exemplo, ela pode ir até abril. Sim. E aí, depois desse período, ela desce para as raízes. Então, as ninfas de terceiro, quarto início, elas descem para as raízes e ali elas ficam. Até que haja uma condição favorável de temperatura e de umidade para que ela volte para a parte aérea. Então, quanto mais cochonilha acontecer mais cedo na planta, maior será o dano que o produtor vai ter. Espero que o seu trabalho renda bons frutos aí para o produtor rural, principalmente o produtor de café do Espírito Santo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui participando, dando esse recado para o produtor.